Hoje, gostaríamos de compartilhar com vocês alguns trechos das Escrituras, que servem como um aviso importante sobre a busca de apetites pecaminosos e ímpios. É essencial que prestemos atenção a essas palavras, pois elas têm o poder de nos direcionar para uma vida mais alinhada com a vontade de Deus. Agora, eu quero ler para você alguns trechos das Escrituras que devem servir como um aviso a todos nós sobre a busca de apetites pecaminosos e ímpios. Romanos 1, versículo 24 diz: Por isso Deus os entregou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. Uma tradução diferente diz: Por isso, Deus entregou tais homens à imundície, pelas concupiscências de seus próprios corações. Se você ler Romanos 1:26, a Bíblia diz: Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. E se você avançar para Romanos 1, versos 28 a 32, a Bíblia diz: E como eles se recusaram a ter conhecimento de Deus, Deus os entregou a um sentimento depravado, para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Portanto, em 3 ocasiões, a Bíblia diz: Deus os entregou. Esteja avisado de que se você persistir em alimentar o apetite pelo pecado e escolher rejeitar Deus sem arrependimento, há consequências. Santos, vamos sufocar qualquer desejo de pecado que tenhamos. Vamos ter apetite por Jesus Cristo e somente por Ele. Satanás está atrás do seu coração e nossa própria carne pecaminosa quer atacar e encher nossos corações de pecado. Quando estamos tendo um dia difícil, ou passando por momentos difíceis, é fácil para nossos corações se afastarem. Provérbios 4, verso 23, diz para guardar o coração com toda diligência, pois dele fluem as fontes da vida. Todos os nossos pensamentos, ações e atitudes são determinados pelo conteúdo dos nossos corações. Dependendo do que está em nossos corações, temos o poder de falar vida ou morte para aqueles ao nosso redor. É por isso que é tão importante proteger nossos corações. Até mesmo uma pequena impureza pode ter graves consequências. Salmo 51:10 diz: Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito estável. Davi escreveu esse salmo depois de cometer um dos atos mais perversos de sua vida. Ele havia cometido adultério com Batseba, planejado o assassinato do marido e tentado encobrir tudo de forma desonesta. Quando o profeta Natã revelou seu pecado, Davi se arrependeu imediatamente. Neste salmo, Davi clama: Cria em mim um coração puro. E você pode quase ouvir a desesperança na voz de Davi. Ele não negou a maldade que espreitava em seu coração. Simplesmente se humilhou e suplicou a Deus por um novo coração. Mateus 5:8 diz: Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. A recompensa por um coração puro é um relacionamento íntimo e frutífero com o Senhor. Isso vale muito mais do que qualquer prazer que possamos obter vivendo no pecado e na impureza. A promessa de um dia ver Deus face a face, comunicar-se com Ele e desfrutá-lo para sempre é o que deve nos motivar a uma obediência fiel. Quando nos deparamos com tempos difíceis, não nos deixemos sobrecarregar a ponto de nos sentirmos sem esperança e desanimados.
Não fugiremos de nossos problemas, mas sim correremos para Ele. Correremos para Jesus Cristo, aquele que venceu o mundo, aquele que é nosso refúgio e força, aquele que nos diz para chamá-lo no dia da aflição, aquele que nos resgata, aquele que cura todas as nossas feridas e doenças. Nos dias atuais, frequentemente nos encontramos em situações em que nossa fé é posta à prova e precisamos decidir como responderemos. Mas aqui está o que a Bíblia diz em 1 Pedro, capítulo 1, versos 6 e 7. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Não me importa qual seja a sua dificuldade, seja forte na fé. Não permita que você seja movido, pois assim que você abrir mão das promessas seguras de Deus, estará propenso a ser arrastado pela loucura deste mundo. Jesus Cristo é a nossa única fundação segura. Ele é a nossa âncora firme. A Bíblia diz em Hebreus 11, verso 1, Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Você vê, a fé é necessária para todo crente, pois é somente quando você tem fé que pode agradar a Deus. Agora deixe-me perguntar, você realmente tem fé ou confia no seu próprio julgamento? Você está vivendo pela fé? Você está caminhando pela fé? Quando pensamos nos heróis da fé na Bíblia e em todas as provações pelas quais passaram, podemos ver que eles tinham uma coisa em comum. Eles continuaram a acreditar em Deus, tinham confiança inabalável no Senhor e eram fortes na fé. E deixe-me dizer uma coisa, é preciso fé para seguir Jesus Cristo. É preciso fé para continuar lutando e defendendo o Evangelho. Pela fé, os muros de Jericó caíram. Pela fé, Paulo e Silas foram espancados, acorrentados, presos, mas ainda assim louvaram a Deus. Os 3 jovens hebreus se recusaram a se curvar diante do rei Nabucodonosor, porque tinham uma fé incrivelmente forte. Esses são ótimos exemplos de pessoas que permaneceram firmes e confiaram no Senhor. Mesmo quando todas as probabilidades estavam contra eles, sua fé não foi abalada, sua fé não foi quebrada, porque eles sabiam que o Deus a quem serviam é maior, mais poderoso e mais forte do que qualquer coisa ou qualquer pessoa que pudesse enfrentar. Todas essas pessoas foram impulsionadas a orar devido às provações que enfrentaram e os obstáculos que encontraram. Vamos ser corajosos a fazer o mesmo. Não vamos fugir dos nossos problemas, mas sim correr para Ele. Vamos correr para Jesus Cristo. No livro de Mateus, Jesus diz: O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. É por isso que podemos confiar plenamente nele. É por isso que podemos nos apegar a Ele. Meus amados, que possamos lembrar sempre das palavras poderosas das Escrituras. Que a nossa fé seja inabalável, sabendo que Deus está conosco em todas as provações. Guardemos nosso coração com diligência, pois dele fluem as fontes da vida, em nome de Jesus, amém. Até a próxima.